Tudo bem, pessoal? Joia? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco dessa nossa aula de correções. Agora nós vamos fazer a correção do módulo piloto Encontro EAD 3, que aconteceu no dia 11 de maio, aulas 38, 39 e 40, tá? Era aquela aula relativa às atividades de solução de circuitos elétricos, ok? Bom, pessoal, o primeiro problema aqui, ele diz o seguinte: qual o valor da corrente elétrica que circula pelo circuito a seguir e a potência dissipada nele? Ele fala que a bateria fornece 25 volts e todos os resistores são de 100 ohms. É um circuito bem simples, né? Eu tenho aqui uma associação paralela R1 e R2, então primeiro eu vou calcular esse paralelo, depois eu calculo o paralelo R4 e R5, e depois eu vou fazer um equivalente série entre o R1 e R2, o R3 e o R4 e R5, ok? Então tá aqui o nosso circuito. Fato importante, considerar todas as resistências iguais a 100 ohms. Cálculo do primeiro paralelo, resistor 1 e 2. Então, produto pela soma, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, vai dar 100 vezes 100 dividido por 100 mais 100, que vai dar 50. O R4 e R5 é a mesma coisa. Então, paralelo, produto pela soma. Como os resistores têm o mesmo valor, vai dar o mesmo valor do R1 e R2. Então, vai dar também 50 ohms, certo? Desenho aqui um novo circuito. Então, agora eu vou ter um equivalente série. Equivalente série, basta fazer a soma. Então, vai ficar 50 ohms mais 100 mais 50, totalizando 200 ohms. Bom, a partir disso, redesenho o circuito novamente. Ao aplicar uma tensão de 25 volts no resistor de 200 ohms, quanto que vai dar? Basta aplicar a lei de Ohm. V igual a R equivalente vezes I, logo I vai ser V sobre R equivalente. Então vai dar 25 volts dividido por 200 ohms. Vai dar, no final, 0,125 amperes. E a potência total dissipada? Basta você fazer produto da tensão pela corrente. Então, 25 volts vezes 0,125 amperes, que vai dar 3,125 watts. Bem fácil, né, pessoal? Verifiquem aí as atividades de vocês e vejam, né, se vocês acertaram ou erraram. Bem, aqui, ó, atividade 2. Agora eu tenho uma associação série de resistores. Resistor R1 igual a 20 ohms, R2 igual a 30 e R3 igual a 10. Está aqui no desenho. Aplico uma tensão de 120 volts nele e aí pede para calcular a resistência equivalente, a corrente de cada resistor e a tensão em cada resistor. Aqui está o segredo, né? Associação série, eu sei que a corrente que passa em todos os resistores é a mesma, porém eu tenho que calcular as quedas de tensão de cada resistor, tá? Então vamos lá, fiz aqui meu desenho. Primeiro calculando o equivalente série, R equivalente vai ser a soma, né? Então 20 mais 30 mais 10 vai dar 60 ohms. Se eu sei que apliquei 120 volts nessa associação série, quanto vai ser minha corrente? A corrente vai ser tensão sobre resistência, logo vai ser 120 volts dividido por 60 ohms, vai dar 2 amperes, tá? Quanto vai ser a minha tensão nos resistores? Ora, a tensão no resistor vai ser resistência 1 vezes corrente. Então vai dar 20 volts, 20 ohms vezes 2 amperes, que vai dar 40 volts. Tensão no resistor 2 vai ser R2 vezes I, que vai dar 30 ohms vezes 2 amperes, que vai dar 60 volts. E a tensão no resistor 3 vai ser R3 vezes I, que vai ser 10 ohms vezes 2 amperes, que vai dar 20 volts. E aí, para tirar a prova, eu sei que a tensão final vai ser quem? A soma das tensões de cada resistor. 40 mais 60 mais 20, que dá 120 volts. Se bater o resultado com o enunciado, quer dizer que a chance de você ter acertado a questão é muito grande, certo? Pessoal, agora uma questão similar, só que de associação paralela, tá? Então, resistor R1 60 ohms, R2 30 ohms, R3 20 ohms, só que agora numa associação paralela. Qual que é a diferença?
A diferença é que na associação paralela, as correntes em cada resistor são diferentes. Então, eu vou ter I1, I2 e I3. Porém, a tensão sobre os resistores é a mesma devido ao paralelismo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente precisa calcular o R equivalente, a corrente e a tensão de cada resistor. Vamos lá. R equivalente desse paralelo. Aqui está o grande segredo dessa questão, turma. A maioria das pessoas erram. Qual que é o segredo aqui? É a história do paralelo, né, fazer o produto pela soma. A maioria das pessoas, o que, que elas fazem? Fazem direto, R1, R2, R3, produto, dividido por R1 mais R2 mais R3, soma. E aí está o grande erro, tá, pessoal? O que, que você precisa fazer? Você tem que fazer aquela fórmula normal, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tirar o mínimo e fazer o cálculo, que aí você vai chegar nessa equação aqui, tá? Então, R1 vezes R2 vezes R3 sobre R2 vezes R3 mais R1 vezes R3 mais R1 vezes R2, tá? Fazendo a substituição e os cálculos, você vai chegar num R equivalente igual a 10 ohms. Será que está certo? Vamos ver aqui pelo resultado. Cálculo da corrente. Aplicando lei de Ohm, eu sei que V é igual a RI, logo I1 vai ser V sobre R1. Então, 120 sobre 60, que dá 2 amperes. E 2 vai ser V sobre R2, 120 sobre 30, que dá 4 amperes. E I3 vai ser V sobre R3, 120 sobre 20, que dá 6 amperes. Totalizando vai dar quantos amperes? Vai ser a soma aqui no nó, né? Vai ser I1 mais I2 mais I3, vai dar 2 mais 4 mais 6, 12 amperes. E o cálculo das tensões? Eu já sei que a tensão de cada resistor é a própria tensão da fonte. Então, é 120 volts. Se eu pegar a minha tensão e dividir pela minha corrente, vai dar minha resistência equivalente, que é de 120 dividido por 12, 10 ohms. Ok? Viram como que o resultado bate? Vamos lá, pessoal. Exercício 4, tá? No exercício 4, o que, que ele está considerando? Ó, eu tenho uma lâmpada acesa. E aí ele liga essa lâmpada a uma bateria. Então eu simbolizei aqui, ó, uma lâmpada por uma resistência ligada numa bateria, tá? E aí ele diz o seguinte, é percorrida por uma corrente de 3 amperes. Então considerei aqui 3 amperes. Aí ele fala o seguinte, ó, uma segunda lâmpada cuja resistência é menor do que a primeira é então ligada em série com a primeira lâmpada. Vamos fazer uma pausa aqui. Sempre que você tem um resistor em série com outro resistor, você sabe que a resistência equivalente ela vai o quê? Se somar. Se a resistência equivalente se soma, quer dizer que a resistência equivalente ela fica o quê? Maior ou menor? Maior. Se ela fica maior, automaticamente a corrente tem que ser o quê? Menor. Então a gente sabe que se a corrente no circuito 1 valia 3 amperes, automaticamente a corrente no circuito 2 tem que ser menor. Correto? Então vamos lá. Pegando aqui pelo enunciado, corrente de 3 amperes. Só sobra a alternativa B e C. Estão vendo? Então já descarto a A. Agora qual que vai ser a resposta? Vamos olhar o segundo circuito. O segundo circuito na alternativa B fala que é igual ao primeiro, então está errado. O segundo circuito aqui na alternativa C é menor, então está correto. Então minha alternativa correta é a alternativa C, ok? Pessoal, a questão 5, ela diz o seguinte, aplicamos uma voltagem de 18 volts aos extremos da ligação. Ele está pegando esse mesmo circuito aqui, tá? Agora ele está fazendo o contrário, ele está dizendo o seguinte, olha, nós aplicamos 18 volts e as correntes verificadas foram essas aqui que ele tinha falado, 3 amperes e 1,5 ampere. Então, a partir disso, a gente vai fazer aqui a dedução de qual afirmação está correta. Então, vamos lá. A primeira afirmação diz o seguinte, a resistência equivalente vale 18 ohms. Vamos verificar? Então está aqui meu circuito, tá?
primeiro cálculo que eu vou fazer, vou considerar apenas o R1, tá? Como eu não conheço o valor do R2 e nem do R equivalente, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular quanto é que vale o meu R1, certo? Então vamos lá. Para isso, eu vou pegar esse primeiro circuito aqui, considerar 3 amperes. Então vai dar V1 sobre 1, que é igual a 18 volts, que eu apliquei sobre 3 amperes, que dá 6 ohms. Já defini o valor do meu R1, ok? Mas o R equivalente, né? E o R2, como que eu posso calcular? Vou considerar agora este circuito aqui para calcular o R2, o R equivalente. Só que partindo do pressuposto que a corrente é de 1,5 A, que foi a resposta do enunciado anterior. Então vai ficar 18 volts dividido por 1,5 A, que dá 12 ohms. 12 ohms não é a resistência de R2, 12 ohms é a resistência equivalente. Quanto que vai ser a resistência R2? Basta eu fazer o R equivalente menos R1. Então 12 menos 6 vai dar 6 ohms, ok? Então, 12 ohms é diferente de 18 ohms, logo a minha alternativa A é falsa. Alternativa B, a voltagem em R1 é igual a voltagem em R2. Será que é verdade? Basta a gente concluir que R1, eu acabei de calcular, é igual a R2. Logo, nestes casos, sempre que uma resistência é igual a outra na associação séria, as quedas de tensão serão iguais. Então eu posso afirmar que V de R1 é igual a V de R2. Então tá correta, verdadeira. Letra C. Potência dissipada na associação vale 18 watts. Então vamos lá, potência dissipada é fácil, né? Basta fazer o produto de V vezes I. Então 18 volts vezes a corrente de 1,5 ampere. Vai dar quanto? 27 watts, tá? Então, neste caso aqui, eu estou calculando a potência do meu circuito completo, tá? Não é apenas a potência de um dos circuitos, é do meu circuito completo que tem os dois resistores, tá? Mas ainda que você fizesse o cálculo considerando o primeiro circuito, seria 18 volts vezes 3, daria uma potência ainda maior. Então, de toda forma, a alternativa C seria falsa. R1 e R2 são percorridas pela mesma corrente. Sim, o circuito é série, R1 e R2 são percorridos pela mesma corrente. Porém, essa corrente não é corrente de 2 amperes. De quanto é essa corrente? Vamos calcular. Basta a gente fazer o quê? Tensão dividido por R equivalente. 18 dividido por 12. Vai dar 1,5 ampere. Então a alternativa está falsa. E a última alternativa, a potência dissipada em R1 é maior do que em R2. Como R1 é igual a R2, a potência dissipada também vai ser a mesma, tá? Então é falsa. Então, de acordo aqui com a nossa solução, a alternativa verdadeira é a alternativa B, ok? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham acertado as questões, mas caso você tenha errado, a sugestão que eu faço é pegue depois, eu vou postar aqui esse gabarito para vocês, pegue depois o gabarito e tente resolver o problema novamente, tá? É muito importante que vocês façam isso para fixar o aprendizado desse tema, tá? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.